Você já sentiu que algo está muito estranho na forma como a história de One Punch Man tem avançado nos últimos anos? Não estou falando apenas de escalas de poder que quebram galáxias ou de lutas visivelmente inacreditáveis. Estou falando de algo muito mais profundo, algo que mexe com a própria estrutura de como o mangá é feito. Imagine que a entidade mais poderosa dessa obra, o ser que chamamos de God, não está apenas escondido em uma cratera na Lua ou em uma dimensão paralela, mas sim que ele tem plena consciência de que é um personagem de ficção. Mais do que isso, ele tem o poder de manipular as páginas, os quadros e até mesmo os famosos redesenhos do mestre Yusuke Murata para garantir que o seu plano final não seja arruinado pelo fator mais imprevisível de todos, o Saitama. Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Wesley. No vídeo de hoje vamos falar sobre o misterioso God e seus poderes, que podem estar afetando toda a história de One Punch Man. Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora pra esse super vídeo. God não é um vilão comum, ele não quer apenas destruir cidades como Vassine Man ou o Rei das Profundezas. Ele é uma força cósmica que parece estar além da compreensão humana. Ele surge em momentos de desespero absoluto, oferecendo o poder em troca da confiscação da vida do usuário. Vimos isso com o Imperador Mendigo, um homem que perdeu tudo e recebeu o poder de esferas de energia de nível dragão, apenas por um contato visual com essa entidade em um campo de flores onírico. Vimos isso com Psychos, que ao se fundir com Orochi, viu uma visão de Júpiter e de uma entidade colossal que lhe concedeu um poder capaz de fatiar a crosta terrestre como se fosse uma casca de laranja. Mas o que torna God realmente assustador não é o quanto de energia ele pode dar, mas sim como ele parece interagir com o tempo real do nosso mundo. A teoria da metaficção sugere que God habita uma dimensão superior, uma espécie de plano editorial, onde ele consegue enxergar a história como nós leitores enxergamos. Ele ignora as leis da física, a distância e o tamanho, porque para ele o universo de One Punch Man é um roteiro que ele está tentando desesperadamente editar. E é aqui que entram os redesenhos. Muitos fãs ficam confusos quando Murata decide apagar capítulos inteiros e redesenhá-los do zero. Normalmente isso é visto como uma correção artística ou uma melhoria na narrativa, mas e se dentro da lore da série esses redesenhos forem intervenções diretas do God? Pense bem, sempre que a história toma um rumo onde o mal seria derrotado de forma simples, ou onde o destino dos personagens parece caminhar para uma paz prematura, a realidade é resetada e o próximo capítulo traz uma ameaça muito maior. O exemplo mais chocante disso aconteceu no arco da Associação de Monstros, especificamente no confronto épico entre Saitama e Garou. O Garou, que começou como caçador de heróis, o prodígio renegado do dojo de Silverfang, estava em uma busca constante para se tornar o mal absoluto. Ele queria ser o monstro que uniria a humanidade através do medo. E no capítulo 164 original, aquele que foi apagado da continuidade, a luta entre ele e Saitama terminava de forma quase cômica e reflexiva. Eles sentavam em uma casinha improvisada e conversavam como dois caras comuns, tentando resolver suas diferenças. Era um final humano, uma subversão clássica do estilo do autor One. No entanto, poucos dias depois, esse capítulo foi substituído. Na nova versão, a realidade mudou drasticamente. No momento em que Garou estava prestes a aceitar a sua derrota interna, God interferiu. Ele apareceu nos céus, disfarçado como a figura de Bang, o mestre de Garou, estendendo a mão para ele. Ao tocar nessa mão, Garou não recebeu apenas um power-up, ele se tornou o Garou cósmico, o medo cósmico encarnado. Sua pele se tornou um mapa de galáxias e ele passou a emitir radiação nuclear capaz de matar heróis de classe S apenas com sua presença. Porque essa mudança aconteceu se seguirmos a lógica da metaficção. God percebeu que o Garou estava falhando em seu papel de antagonista e decidiu editar o mangá para garantir que o caos continuasse. Existe um detalhe ainda mais perturbador que poucos notaram. É como se One e Murata estivessem nos dizendo que God não está apenas olhando para os heróis, ele está olhando para quem escreve a história deles. Ele é o vírus no sistema, o personagem que se recusa a seguir o script e tenta tomar a caneta do autor para si. Essa influência se estendeu para o arco da Vila Ninja e a figura do Empty Void. No material original da webcomic, a versão desenhada apenas pelo One, o líder da Vila Ninja era uma ameaça, mas era derrotado de forma relativamente rápida por Saitama. No mangá de Murata, porém, tudo mudou. Void tornou-se um receptáculo de God, com habilidades que desafiam o espaço-tempo. Ele agora é capaz de realizar cortes dimensionais,
atacando de fora da realidade tridimensional. Ele se tornou absurdamente poderoso de uma forma que o Void da webcomic nunca sonhou. Novamente, os redesenhos e as mudanças narrativas sempre parecem beneficiar os planos de God, tornando seus peões mais fortes e a narrativa mais sombria. Isso nos leva a um conceito que foi introduzido e que mudou tudo: a inversão da causalidade. Quando a luta entre Saitama e Garou atingiu o ápice em uma das luas de Júpiter, vimos o que acontece quando o limitador de Saitama é testado ao extremo. Saitama não apenas superou o poder de Deus dado ao Garou, ele aprendeu a técnica de viajar no tempo. Ao desferir o chamado Soco Zero, Saitama atingiu Garou antes mesmo da luta começar, invertendo a causa e o efeito. O mangá explicitamente usa o termo causalidade. Causalidade é o controle do destino. É a ideia de que cada ação tem uma reação predeterminada. Se God tem poderes de metaficção, ele é um mestre da causalidade. Ele manipula a linha do tempo para evitar sua própria derrota. Ele cria retcons, mudanças na continuidade, para que Saitama nunca chegue perto demais de descobrir sua verdadeira natureza ou de alcançá-lo. Mas Saitama é o erro sistemático. Ele é o personagem que quebrou o limitador, não apenas de sua força física, mas das regras da própria ficção. Saitama não deveria ser tão forte. Ele treinou apenas com flexões e agachamentos, algo que no universo de One Punch Man deveria levá-lo apenas ao topo da classe A no máximo. No entanto, ele se tornou algo que nem a entidade que manipula o enredo consegue prever totalmente. Pense no papel de Saitama como um herói por diversão. Ele está constantemente entediado porque não existe conflito real para ele. Em termos de narrativa, o tédio de Saitama é o maior inimigo da história. Se ele derrotar todos com um soco, o mangá acaba. Então God precisa criar vilões cada vez mais complexos, distorcer a realidade e redesenhar capítulos para que a história continue existindo. God é o motor da trama, a força que quer que o mangá dure para sempre, enquanto Saitama é a força que involuntariamente ameaça encerrar a obra a cada vez que ele leva uma luta a sério. É muito provável que no clímax de One Punch Man veremos algo nunca antes visto na história dos shonens. A teoria sugere que Saitama terá que quebrar a quarta parede, não de um jeito engraçado como em Deadpool, mas de um jeito épico e transcendental. Imagine Saitama percebendo que todos os seus inimigos, todo o sofrimento de Genos e a destruição da cidade são frutos de uma entidade que está manipulando o próprio papel onde eles estão desenhados. O confronto final não seria em uma cidade abandonada, mas sim em um vazio metafísico, onde Saitama confrontaria a representação do autor ou a força que molda a narrativa. Se analisarmos a obra como uma paródia, isso faz todo sentido. One Punch Man começou como uma brincadeira com os clichês de super-heróis. Qual seria a subversão definitiva disso? O herói que é tão forte que derrota a própria estrutura da história. Saitama não luta apenas contra monstros, ele luta contra o destino, contra a causalidade e contra um deus que quer mantê-lo preso em um ciclo infinito de lutas para o entretenimento de uma dimensão superior, que somos nós, os leitores. God teme Saitama porque Saitama é a única coisa que ele não consegue controlar através dos redesenhos. Não importa o quanto God aumente o poder de um vilão, Saitama simplesmente cresce exponencialmente em força no momento em que é desafiado. Como vimos no gráfico de crescimento durante a sua luta contra Garou, Saitama é uma anomalia narrativa e essa entidade que se esconde na lua, que se comunica através de cubos pretos misteriosos que Blast, o número 1 da classe S, está tentando coletar por todas as dimensões, sabe que seu tempo está acabando. Blast, aliás, é uma peça fundamental para entendermos a escala dessa ameaça. Ele passou décadas saltando entre dimensões, lutando uma guerra invisível contra a influência de God. Ele sabe que se as pessoas aceitarem o poder oferecido por essa entidade, eles se tornam extensões de sua vontade. O fato de Blast ter ficado chocado ao ver Saitama e perceber que o careca não tinha sido corrompido e que possuía uma força que desafiava a lógica interdimensional mostra que o jogo está mudando. Estamos caminhando para um ponto onde a distinção entre o que é história e o que é edição vai desaparecer. Quando falamos de God manipulando os desenhos de Murata, estamos falando de uma das maiores experiências de metaficção já tentadas em um mangá de grande circulação. Isso transforma One Punch Man de uma simples comédia de ação em um estudo filosófico sobre livre-arbítrio, autoria e a natureza da realidade ficcional. Se essa teoria se confirmar, cada vez que virmos um anúncio de que um capítulo será redesenhado, não sentiremos apenas ansiedade pela nova arte, mas sim um frio na barriga. Estaremos presenciando em tempo real God tentando consertar os estragos que Saitama causou em seus planos. Estaremos vendo o vilão final tentando apagar as provas de sua fraqueza. No fim das contas, a maior luta de Saitama não será física, será uma batalha para decidir quem realmente tem o controle sobre o ponto final desta história. Será que o herói pode sobreviver
se ele derrotar a próxima narrativa que o criou, ou será que o Soco Zero foi apenas o primeiro passo para Saitama sair das páginas e enfrentar o que quer que esteja acima dele. A verdade está lá, escondida nos detalhes, nas crateras da lua e nas páginas que foram deletadas da internet, mas que permanecem vivas na memória de quem sabe que em One Punch Man nada é por acaso e cada traço do autor pode ser uma arma na mão de um deus que não quer ser esquecido. O universo de One Punch Man é vasto, populado por seres como o Rei dos Monstros Orochi, que é um amálgama de dragões e terror, ou a Tatsumaki, a Tornado do Terror, cujos poderes psíquicos podem erguer cidades inteiras, mas nem mesmo o intelecto de Metal Knight ou a força bruta de Super Alloy Darkshine parecem ser suficientes para o que está por vir. A associação de heróis está em colapso, a New Hero surge como uma alternativa sombria, e no centro de tudo, a silhueta de God cresce, tornando-se cada vez mais nítida. O segredo não está mais apenas no que vemos, mas no que é escondido de nós através das revisões. E quando a cortina finalmente cair, talvez descobramos que o maior poder de todos não é o soco, mas a capacidade de decidir como a história vai terminar. Gostaram do vídeo? Comente aí suas teorias sobre o final de One Punch Man. E é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final e até a próxima.